Ser catequista é muito mais do que ensinar a criancinha a rezar Pai Nosso e Ave Maria. Eu acredito piamente que dar catequese, seja para crianças, adolescentes ou até adultos, como é o meu caso, é viver verdadeiramente uma vocação. É emprestar a voz e a vida para Deus alcançar almas que Ele quer que sejam santas, a começar pela minha. E para entrar em agosto, mês das vocações e do catequista com o pé direito, eis aqui o primeiro vídeo da série Vocação Catequista, que tem o intuito de apresentar para vocês, meus chuchus, esse ministério tão antigo quanto necessário da igreja. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou católica, catequista há 6 anos e por aqui eu compartilho um pouco da minha fé com vocês. Então, se esse assunto te interessa, eu já te convido a deixar o like no vídeo, a se inscrever no canal aqui embaixo e ativar os sininhos para as notificações para saber quando que tem vídeo novo por aqui. Há muito tempo eu tenho percebido que vocês, meus queridos chuchus, têm perguntado muito sobre a vocação de um catequista. Como que faz para ser catequista? Que tipo de assunto tem que estudar? É muito difícil ser catequista? E vocês fazem essas perguntas tanto aqui nos comentários dos vídeos no YouTube, quanto lá na minha DM do Instagram, isso quando eu não abro caixinha. Aliás, se você não me segue no Instagram, eu te convido também a seguir. Eu não crio muito conteúdo por lá, mas eu sempre abro uma caixinha de perguntas para me conectar melhor com vocês, coisa que não dá para fazer, infelizmente, nos comentários aqui desta rede social. Daí, para tirar as dúvidas de vocês e também para compartilhar um lado da Ana catequista, eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas aí eu fui escrevendo o roteiro e ele foi ficando bem grande, bem grande, bem grande, que acabou virando uma série que vai durar o mês todo. Portanto, sejam bem-vindos à série Vocação Catequista, na qual a gente vai abordar a vida de oração e as virtudes de um catequista, o que um catequista deve estudar, e eu vou indicar muitos livrinhos para vocês, mostrar como eu organizo os temas para os meus encontros de catequese, como que eu organizo também os encontros em si, e também falar um pouquinho sobre como lidar com os catequizandos. Afinal de contas, catequista tem que gostar de gente. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso que é realmente importante, a gente precisa começar do começo. Como eu sei que Deus está me chamando para ser catequista? Bom, cada pessoa recebe a sua vocação de uma maneira. Comigo foi eu num campo cheio de gente lá no Panamá e o Papa Francisco falando: jovens, vocês não são o futuro da igreja, vocês são agora. E aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida e botar todas as aulas do Padre Paulo Ricardo que eu tinha assistido e não guardar isso só pra mim. Mas enfim, geralmente todas têm um ponto em comum: vontade de evangelizar. Então, meu chuchu, se você tem essa vontade, das duas uma. Ou você vira um pregador, ou você vira um catequista. Ou às vezes os dois. Uai, Ana, mas tem diferença? Tem sim, e eu vou te explicar qual é. A gente chama de pregador aquela pessoa que apresenta o evangelho para as pessoas. Uma coisa do tipo: oi, você conhece Jesus? Não? Ah, então deixa eu te falar um pouquinho mais sobre ele. O pregador faz exatamente aquilo que São Pedro fez em Pentecostes, e a gente lê isso lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Ele apresenta a salvação em Jesus Cristo para quem ainda não conhece. Em especial, o pregador explica todo o mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus e como isso culmina na nossa salvação. O pregador apresenta um Deus que nos ama, um Deus que quer nos salvar e um Deus que nos apresenta essa participação na sua bem-aventurança. E a isso nós damos o nome de querigma, que significa proclamação em alta voz, anúncio. Já o catequista, ele pega essa pessoa que já recebeu o querigma, o anúncio da salvação, e ensina essa pessoa a viver o anúncio que recebeu. E a palavra catequese significa exatamente isso: a ação de instruir oralmente. Primeiro você anuncia, depois você instrui. E como que o catequista faz isso? Bom, primeiro ele ensina qual que é a fé da igreja, ou seja, o credo, os dogmas, os principais pontos de fé que todos nós devemos acreditar. Depois é como viver essa fé por meio dos sacramentos, como colocar ela em prática com os mandamentos e como permanecer nela por meio da oração, especialmente a oração que Jesus nos ensinou, que foi o Pai Nosso. Bom, dito isso, um
pregador pode ser um catequista? Sim. Um catequista pode ser um pregador? Também. Uma coisa não anula a outra, mas é fundamental que a gente compreenda de que são etapas diferentes de um mesmo processo. E cada etapa vai requerer de você uma disposição e habilidade diferentes. Então, depois que você descobriu dentro de si a vontade de abrir o bocão e falar de Jesus, a segunda coisa que você tem que fazer para descobrir se Deus está te chamando para ser catequista é discernir isso. Você leva mais jeito para apresentar Cristo para as pessoas ou para instruir as pessoas a como viver a sua fé. Se você marcou a segunda opção, seja bem-vindo ao time dos tios e das tias da catequese. Agora vamos aos passos para você botar a boca no trombone. Passo número 1 para se tornar um catequista: entrar em contato com o coordenador da sua paróquia. Toda paróquia tem um coordenador geral de catequese. Você pode pegar o número dele, seja na secretaria ou com o padre ou com qualquer outra pessoa que o conheça. E aí você vai ligar para ele ou mandar uma mensagem e se voluntariar falando: oi, tudo bom? Você é o coordenador da catequese. Eu tenho vocação para ser catequista. Como que a gente pode resolver isso? Esse coordenador vai te apresentar qual que é a demanda de catequese da paróquia, se precisa de mais gente para catequese infantil, para de adolescentes, para de adultos. Vai te apresentar também os outros catequistas que estão na pastoral, na equipe, te passar todas as datas dos encontros e cursos de formação que a sua diocese fornece para os catequistas, que inclusive é super importante de participar para você estar em contato ali com a sua comunidade e também receber uma boa formação. E por fim, muito provavelmente, ele vai te colocar para ser estagiário de um catequista mais experiente. Geralmente, quando é a nossa primeira vez sendo catequista ou quando a gente vai para uma paróquia nova e não conhece nada nem ninguém, a gente começa sendo auxiliar de um catequista mais velho de guerra para a gente conseguir ali pegar o jeito, entender como que funciona a catequese ali naquela paróquia, pegar também o feeling da turma que a gente tá junto, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo o nosso jeito de dar catequese, a nossa personalidade também dentro do ministério. Agora vamos para o passo 2 de como se tornar um catequista: escolher o seu público-alvo. Você não precisa dar catequese só para criança, ok? Até porque não existe catequese só para criança. Tem catequese para tudo quanto é tipo de gente. Às vezes a gente entende e compreende a catequese como sendo algo exclusivamente infantil. É aquele período ali na nossa infância que os nossos pais colocam a gente para fazer catequese e acabou. Porém, contudo, a instrução de pessoas na fé e na doutrina da igreja deve ser para todas. Eu disse todas as idades. A igreja precisa de catequese para tudo, principalmente para preparar melhor as pessoas para receber os sacramentos, seja eles o batismo, a crisma, a eucaristia e até o matrimônio. Portanto, você, aspirante a catequista, pode e deve preparar pais e padrinhos para seu filho receber o batismo. Você não educa a criança, você educa os pais a ensinar a criança depois que ela for batizada. E os padrinhos também. Você também pode preparar namorados e noivos para receberem o sacramento do matrimônio. É aquele famoso curso de noivos que não se trata mais assim com esse nome, agora o nome é catequese matrimonial. É um percursozinho de 12 etapas, 12 encontros, geralmente dentro de casa, não numa sala da paróquia, que você vai preparando pessoalmente os casais, e geralmente são casais que fazem isso. Então, se você é casado, tá aí uma boa área para você atuar dentro da catequese e da pastoral familiar. Com o catequista, você também pode preparar jovens e adultos para receberem a crisma e terminarem a iniciação cristã. Eu comecei sendo catequista de crisma e foi uma experiência incrível para mim, porque chega todo tipo de pessoa. Chega tanto o adolescente obrigado pela mãe, que aí é o maior desafio da gente evangelizar e catequizar esse crismando, quanto também aquelas pessoas que passaram a vida inteira dentro da igreja e nunca crismaram, e aí decidiram crismar já bem mais velhas, como foi o caso de uma crismanda minha, que, se eu não me engano, ela tinha uns 70 e tantos anos, rapaz. A dona Terezinha, ela era um amor de pessoa. Você também pode preparar jovens e adultos para receberem os 3 sacramentos da iniciação cristã na Vigília Pascal, ou seja, você pode dar catecumenato, que sempre foi o meu sonho e Deus realizou esse meu sonho. Eu preparo adultos para serem batizados, que também é uma outra realidade super legal,
porque são pessoas que nunca foram católicas na vida. E aí eu tenho que fazer um mix da catequese infantil, de ensinar Ave Maria e Pai Nosso para um adulto, ao mesmo tempo que eu posso falar de coisas um pouquinho mais complicadas e difíceis para eles, que vieram de realidades tão diferentes assim, de famílias que realmente não são católicas. Dentro do catecumenato eu tenho histórias maravilhosas de conversão e eu acho que esse contato com eles fortalece muito mais a minha fé. São pessoas que vieram do ateísmo, do hinduísmo, da maçonaria, do protestantismo, e todas elas escolheram, na idade adulta, serem católicos. Além de tudo isso, você pode fazer o que a gente já imagina que um catequista faça: preparar crianças para receber a primeira comunhão. Ensinar criança é muito legal, muito divertido. Eu já passei pela catequese infantil uma ou outra vez e elas realmente têm sede de Deus, mas elas têm um probleminha. Geralmente os pais não querem ir para a igreja, então você não catequiza só a criança. E esse é o desafio da catequese infantil. Você tem que catequizar a família dela junto. E isso é muito difícil e é muito louvável quem consegue fazer isso. Além de todas essas possibilidades que preparam uma pessoa para receber um sacramento, a gente tem um tipo de catequese que está se mostrando cada vez mais necessária aqui no Brasil, principalmente. O ideal, gente, é que toda paróquia tivesse um tipo de catequese continuada, tipo uma perseverança. Eu acho que isso é o sonho de todo pároco. As crianças que saem da catequese infantil, antes delas entrarem num grupo de adolescentes, grupo de jovens, elas têm um período chamado perseverança para elas não saírem da igreja. E eu acho que isso não é necessário somente com as crianças, os adultos e jovens adolescentes também precisam disso. Um círculo bíblico, um grupo de estudos do catecismo, um grupo de estudos dos documentos da igreja, tipo teologia do corpo, tipo instrução geral do missal romano para participar melhor da missa. Aulas de catequese básica para as pessoas participarem melhor tanto da Santa Missa, quanto servirem melhor dentro das pastorais e servirem melhor também dentro dos seus trabalhos, das suas casas, dos seus ambientes de convívio e serem cristãos melhores. E tudo isso aberto ao público em geral para qualquer pessoa que queira participar, especialmente aquelas pessoas que já receberam os sacramentos de iniciação, ou seja, o batismo, a primeira Eucaristia e a crisma. Gente, isso é muito importante, especialmente para que as pessoas que já receberam esses sacramentos continuem se aprofundando na sua fé e não fiquem só naquele rasinho. É importantíssimo que elas realmente mergulhem no mistério da fé e vão se aprofundando cada vez mais, indo para águas mais profundas. E esses grupos de estudos, catequeses continuadas, círculos bíblicos, também são uma grande virada de chave para as pessoas que já receberam esses sacramentos há muito tempo atrás e se esqueceram completamente da catequese que tiveram ou tiveram uma catequese errada. E aí, quem vai fazer isso? Um catequista. Então cabe a você descobrir também quem está precisando de ouvir aquilo que você tem para falar. Se você é jovem, a chance de um outro jovem te ouvir é muito maior. Então acho que o seu ponto de partida pode ser ali. Se você gosta de se aprofundar muito nas coisas, acho que um adulto compreende melhor o que você tem para falar. Se você gosta desse âmbito aí da família, se você é casado, com certeza a catequese matrimonial é uma boa para você. E principalmente, se você acha que o seu assunto não se esgota, vai para catequese continuada, conversa com o padre ali, fala: padre, tive uma ideia, vamos abrir um círculo bíblico, vamos fazer alguma coisa diferente, o que a gente pode fazer para melhorar a catequese dessa paróquia aqui? A messe é grande, meu chuchu, e os operários são muito poucos, então escolhe onde você quer trabalhar, onde você vai se dar melhor ali e vai e só começa. Passo número 3 para se tornar um catequista: estudar, estudar e estudar. Tem uma frase de Caminho de São José Maria Escrivá, na qual ele diz o seguinte: se tens de servir a Deus com a tua inteligência, estudar para ti é um dever grave. A vocação do catequista e de todo professor em geral é sentar a bundinha na cadeira, estudar e depois de assimilar todo o conhecimento, professar aquilo que ele aprendeu a alguém para que este alguém também conheça aquilo que ele conheceu. Mas, diferente do professor que estuda física, biologia, matemática, português, geografia, você, aspirante a catequista, estuda para conhecer e amar o próprio Deus. O seu objeto de estudo, meu chuchu, é o Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos. E você só consegue fazer com que outras pessoas o conheçam e o amem se elas perceberem que você
o conhece e o ama. Não existe embromation na catequese. As pessoas, crianças, adultos, adolescentes, vão chegar na catequese com questionamentos complexos. E você não só vai ter que saber responder esses questionamentos, mas também mostrar ao seu catequizando como que ele pode amar a Deus mais ainda, a partir dessa dúvida que ele tem dentro do coração dele. Seja essa dúvida tia, por que meu coleguinha sofre bullying se ele é tão legal? Ou por que a igreja é contra anticoncepcionais? E para sanar de vez essas dúvidas dos seus catequizandos, ao invés de ficar teorizando achismos, você precisa apenas de uma coisa: estudar, estudar e estudar. Não tem outra saída. Como disse São José Maria Escrivá, o estudo é a sua obrigação grave e tem um motivo para isso. Ele, mais do que um meio para você responder questionamentos complexos, é o seu lugar de encontro com o Senhor. É sentado numa cadeira, lendo exaustivamente versículos bíblicos, parágrafos do catecismo, documentos da igreja e outros comentários de teologia que Deus quer te encontrar. A oração do catequista é o estudo, porque é nele que Deus entra no seu coração. Passo número 4 para se tornar um catequista: ser exemplo. Para ser um bom catequista, você só precisa de duas coisas: orar e trabalhar, ou seja, estudar e botar a mão na massa. Agora, para ser um ótimo catequista, você precisa orar, trabalhar e ser um exemplo vivo para os seus catequizandos de como viver a sua fé. São Francisco de Assis tem uma frase esplêndida sobre isso. Muitas vezes, você vai ser o único evangelho que uma pessoa vai ler na vida. Um catequista não é um professor que dá a matéria e aplica uma prova e pá, o menino está aprovado ou reprovado. Um catequista é um mestre, é um exemplo. Catequista que não reza, não vai à missa, não se confessa, não estuda, não busca ser virtuoso, não busca ser santo, não é digno de ser chamado catequista. Sabe por quê? Porque ele não ensina com a ferramenta mais eficaz que ele tem, a própria vida. Repito, muitas vezes você vai ser o único evangelho que alguém vai ler. A palavra pode até convencer, você pode citar versículos bíblicos lindos, você pode explicar a doutrina de uma forma maravilhosa, mas é o testemunho que arrasta. É como você vive essa doutrina que convence. E é por meio desse convencimento, desse exemplo vivo, que o Espírito Santo age no coração das pessoas para que elas se convertam e conheçam a verdade. Então, para você ser um catequista de verdade, não só um professor de catecismo ou de Bíblia, você precisa de ser esse exemplo para os seus catequizandos e estar disposto a ser esse exemplo. Porque eles vão te olhar e vão olhar tudo que você faz. E se você dá catequese para criança e adolescente, então, meu filho, tu tá lascado, tu tem que ser exemplo 3 vezes mais. E a gente também tem um exemplo para seguir, que é Jesus, o nosso maior mestre. Aquele que ensinou mesmo com a própria vida, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É de você que os seus catequizandos vão aprender. Não é daquilo que você fala, mas sim daquilo que você vive. Seguindo todos esses passos, meu chuchu, você já está num ótimo caminho para ser o catequista que Deus talvez esteja te chamando a ser. No próximo vídeo, que vai sair na semana que vem, nós vamos falar de algo importantíssimo: o que um catequista precisa estudar. Eu vou dar dica de livros, cursos, rotina de estudos e falar de como que eu estudo tanto para dar catequese na minha paróquia quanto para fazer os vídeos aqui do canal. Eu te garanto que vai ser muito legal e, já entrando nessa onda, eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para não perder o próximo vídeo desta série e comentar aqui embaixo se você já é catequista ou tá querendo ser catequista. Eu quero conhecer mais vocês. Por hoje é só, meus chuchus, um beijo e até a próxima!